Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo? Pois é, hoje parece que o nosso quórum tá reduzido, hein? Mas pode ser que as pessoas estejam chegando ainda. Mas tem muitos iniciantes na turma? Tem, acho que a maioria é iniciante. Ah, não sabia. Pois é, na verdade tá meio misto assim, né? Tem, tem uns 20 alunos que são presenciais, que fazem aula presencial comigo. Deve ter uns outros 20 que são alunos que já fizeram em algum momento aula e estão voltando agora. Acho que tem umas 5 Aham. professoras de Kundalini Yoga também. E o restante é iniciante. Bom, então, vocês viram que eu mandei para vocês? Mandei uma apostila que eu fiz hoje à tarde? Vi sim. Você viu Tô- ela? Vocês podem se desmutar, tá? Deixa eu colocar aqui, como somos poucos, a gente vai fazer essa reunião sem o microfone ou sem ficar no mute. Aí vocês podem falar. Então, deixa eu ver se eu aprendo aqui. Com a Ju Flor, né? E a Iva. Iva, liga sua câmera, Flor. Somos só nós quatro aqui. Melhor a gente poder se ver. Eu vou dar um jeito de dividir. Ué, a Ju também tá ligada? Tá em outro computador? Vocês sabem como é que eu faço para compartilhar a minha tela? Ah, tá. Tem hoje de manhã tem um espelhar tela aí, do Ah, lado do botãozinho do chat. não, no meu caso tá escrito share screen, share screen. Pronto, achei. Achei. Pronto. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui a apostila? Ah, agora sim. Ótimo. Então deixa eu só. Aí para eu mexer eu tenho que. Aham, pronto. Aí tá bem pertinho, né? Vocês estão vendo então. Sim. Então, o que que é o Kundalini Yoga? É... Yoga, primeiro explicar o que que é yoga, né? Yoga significa união, né? E união entre o que e o que? Quando a gente fala em yoga, a gente está falando em unir a nossa consciência individual com a consciência infinita. Então, esse é o principal conceito de yoga, né? A gente tem várias frases que o pessoal fala sempre, né? Somos todos um, tudo mais. É justamente nesse sentido, yoga. É essa consciência de que o ego que limita a gente, ele vem de Maya, né? Que é uma ilusão. Na verdade, a gente vive nessa ilusão de que nós somos, né? Nós estamos separados. E o yoga é essa experiência de, de percepção de que nós não estamos separados. Nós somos parte de um todo, né? Então, quando a gente sente no final da prática aquela sensação de relaxamento profundo, essa sensação que a gente tem no final das meditações e das práticas, é essa experiência de dissolução do ego, uma mini experiência disso, sabe? É uma experiência de conexão com o todo. Então, isso é yoga. Kundalini Yoga. A gente chama Kundalini Yoga de yoga da consciência. Tem muitos misticismos em torno da ideia de Kundalini, né? Sempre que, até hoje, assim, quando eu falo que sou professora de Kundalini Yoga, o povo tem várias coisas que as pessoas falam, assim, né? De que Kundalini é uma energia perigosa, eu já ouvi de tudo que vocês imaginarem. De que você pode ficar louco se você praticar. Enfim, tem várias coisas que as pessoas falam. Mas, na nossa percepção,
Kundalini nada mais é do que essa experiência de conexão que o yoga proporciona, né? A Kundalini em si é uma energia que todos nós temos, que fica na base da coluna, no primeiro chakra, no Muladhara, e que quando a gente faz os bandhas e os pranayamas, os bandas, né, que é o Mula Bandha, o Mahabandha, o Dhyana Bandha, o Jangra Bandha, a gente tem essa experiência de elevação dessa energia, né? Muita gente fala que o que que você sente quando a Kundalini sobe, não sei o quê. Tem muito misticismo em torno disso, né? O pessoal tem uma imaginação muito interessante, né? Em torno dessa história. Mas, na verdade, nada mais é do que você ir se despertando para sua consciência. É esse que é o processo da Kundalini, né? É quando você vai tomando consciência mesmo dos seus processos, tomando consciência do seu corpo, integrando seus sistemas. Então, é isso que o Kundalini Yoga faz. Quem trouxe o Kundalini Yoga para o Ocidente foi o Yogi Bhajan. Ele era um estudioso, um mestre de várias linhas de yoga. Ele estudava Hatha, ele estudava Raja Yoga, enfim, várias correntes de yoga. E ele foi muito perspicaz em trazer os ensinamentos que ele tinha de uma forma que fosse o que a gente precisava nesse momento. Então, ele ensinou que a gente está entrando numa mudança de eras, né? E a era que a gente está agora é a era de Aquário. O que significa isso? Significa que várias estruturas sociais, várias estruturas filosóficas, religiosas, enfim, estão numa mudança profunda, estão caindo por terra. E a gente está, nossa geração, está vivenciando exatamente essa transição de eras, né? Então, ele, lá na década de 60, numa época que não tinha internet ainda, os meios de comunicação estavam se desenvolvendo e tal, né, por causa das guerras, mas era muito difícil para as pessoas realmente imaginar o que seria o que a gente tem hoje, né, que é isso, a gente está, né, se comunicando aqui, por exemplo, dessa forma que a gente está se comunicando. Então, imagina, na década de 60 ele já falava isso, ele falava que a humanidade ia passar por esse processo em que a informação ia ter um lugar diferente na sociedade, ia ser muito rápida, o tempo ia começar a passar mais rápido e tudo isso. E aí ele compartilhou técnicas milenares que ajudariam a gente a lidar com as epidemias da nossa era, que ele falou que na nossa era as piores epidemias eram doenças mentais, né? Então a gente já não tem mais, assim, isso que a gente está vivendo em relação ao Covid, né? É um momento e tal, mas a gente já tem, né, muita tecnologia e a gente já não morre mais assim de peste negra como é que era antes, né? Não sei se vocês chegaram a ler, mas em 1918, assim, as epidemias eram uma coisa que todo mundo morria. Não era uma coisa assim, né? A população inteira morreu milhões de pessoas quando foi a peste negra, enfim. E aí ele falava que as epidemias que a gente tem agora é de doença mental, que são levadas pelo estilo de vida que a gente tem, que é esse estilo de muito estresse e de uma produção que está muito focada em acelerar o tempo. Então, o tempo mudou na nossa era, né? É um outro lugar para o tempo. O tempo, ele tem um lugar, ele é mais rápido. Isso é uma característica da era de Aquário. E isso faz com que a gente viva num fluxo, né? Que a gente tem que ficar respondendo o tempo inteiro aos estímulos. E é um excesso de estímulo, é um excesso de informação, né? Então, a gente ficou meio refém disso. Então, a tecnologia que ele ensinou, o Yogi Bhajan, é para a gente lidar com esse momento. Por isso que as práticas de Kundalini Yoga são muito diferentes de outras práticas, como Hatha, como Swastika Yoga, como, enfim, Iyengar. Cada mestre compartilhou um aspecto do yoga, né, que para aquele mestre era o mais relevante.
E o que o Yoga Bhajan trouxe foi isso. Para esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de meditação, de técnicas que trabalhem a nossa mente, né? Vocês veem que isso é um diferencial do Kundalini Yoga, né? Geralmente as práticas têm só 1 hora de duração e tem um foco muito físico, né? Poucas práticas, Certo. poucas outras linhas de yoga, você vai ter um foco na meditação como a gente tem no Kundalini Yoga, né? E eu acho que essa é uma das maiores qualidades que a gente tem, porque a gente tem também como se fossem técnicas voltadas para o que você precisa, assim, né? Se você precisa trabalhar ansiedade, tem uma técnica. Se você precisa trabalhar raiva, tem uma técnica. Se você trabalhar medo, tem uma técnica. Assim, tem pílulas de autoaperfeiçoamento que são muito interessantes, a forma como ele trouxe. Ok, então como é que é uma aula de Kundalini Yoga? Primeiro a gente faz o Adi Mantra, que é o Om Namo Gurudev Namo. Esse mantra ele é um mantra de conexão, ele serve justamente para a gente ter esse momento de se integrar, depois integrar o grupo e integrar toda a comunidade. Oi, Johanna, Ju, Vanessa, agora que eu vi que vocês estão aí. Vocês aparecem para vocês quando eu abro assim a janelinha? Ou vocês estão vendo só o compartilhamento de tela? Eu tô vendo só você e o compartilhamento de tela. Ah, tá, Mas ótimo. eu acho que é configuração minha aqui. Tá, legal, eu tô vendo vocês. Então, Ah, assim, agora eu tô vendo. então, é isso que é interessante a gente pensar, né? Que vários mestres, isso é interessante a gente pensar também, que muitos mestres de yoga, eles saíram da Índia, né, para ensinar. Então, muitas vezes o pessoal vai para a Índia para fazer curso de yoga, só que os grandes mestres, assim, né, muitos deles caíram na década de 70, 60 e foram para o Ocidente, porque eles justamente perceberam que os ocidentais é que estavam precisando, né? Então, assim, o Yoga Bhajan foi para o Ocidente, Yogananda foi, né? Enfim, você vê que tem vários mestres que foram nesse mesmo período, assim. E agora a gente tem todos esses ensinamentos, né? A gente não tem mais grandes professores vivos de yoga. E a gente tem todos esses ensinamentos que vão ajudar a gente a atravessar esse momento. E eles vieram num momento bem preparatório, assim, para a Era de Aquário, né? Se juntaram ali com o movimento hippie, né? Se vocês pensarem, os hippies, né? A gente aprende que eles prepararam a humanidade para a Era de Aquário, porque os valores que os hippies trouxeram, né? Que é viver em comunidade, amor livre, enfim, todos esses valores que o movimento hippie trouxe, né, contra as guerras, movimento pacifista e tal, são valores da Era de Aquário, né? A dissolução do patriarcado, a dissolução dessas estruturas rígidas, enfim. Então, a gente teve essa oportunidade de receber mestres que tinham todas as suas limitações como seres humanos, enfim, várias denúncias, né, contra eles de abuso de poder, de abuso sexual, enfim, de todos eles, tá? Mas é isso, né? Houve essa benfeitoria que foi feita para a humanidade, que eles conseguiram trazer esses ensinamentos que, na verdade, não eram deles. Eram ensinamentos que eles estudaram, eles receberam nas linhagens deles e puderam passar para a gente, né? Para a gente poder ter um estilo de vida mais conectado com a nossa natureza. Então, a prática, como eu estava falando, tem o Adi Mantra, que é o Om Namo Gurudev Namo, é o primeiro mantra que a gente entoa. Depois tem o Mangalachara Mantra. Deixa eu colocar lá na parte dos mantras. Aqui. Tá. Então, o primeiro mantra, Om Namo Gurudev Namo Adi Mantra, é um mantra que a gente inicia a prática, né? Ong significa energia criativa infinita em manifestação e atividade. Ele é um mantra muito bom para o segundo chakra, inclusive. Namor significa saudação reverente, humildade insinuada. O namor é como assim, eu me prostro diante do, sabe? É isso, namor é isso.
é mais do que palavras, é entender, é isso que é, né, humildade nesse sentido, assim, eu me entrego. Eu me desfaço das minhas resistências para me entregar ao guru, que é o professor da sabedoria, né? Guru, gu significa escuridão e ru, luz. Então, é um movimento de você sair da escuridão para a luz. Isso que significa guru, né? Então, guru não é uma personalidade, não é uma pessoa. Guru é esse movimento de autoconhecimento, esse movimento de sabedoria, de se abrir à sabedoria suprema, de se abrir à verdade. Isso é guru. Então, Ong Namo Guru Dev, Dev é o divino, né? Namo tem a ver. Do outro lado, Lu, Lu. Ixi, gente, rapidão, só vou abrir o portão ali, rapidão. Tá. Então, o... Eu tava falando do Guru, Ong Namo Guru Dev. Tá. O Namo é isso, eu reverencio, né? Então, significa, no total, significa eu saúdo com reverência a infinitude que existe dentro de mim. É bonito isso, né? Eu reverencio esse infinito que existe dentro de mim. É isso que significa. Eu saúdo e reverencio o infinito dentro de mim. Quando a gente fala Satnam, eu vou deixar no mute vocês, porque tá dando... Vocês podem deixar aí, porque eu não tô conseguindo. Bota no mute o microfone de vocês, por gentileza. Tá dando eco. Então, Satnam, vocês perceberam que a gente fala muito Satnam, 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 Satnam. Eu lembro até que quando eu dava aula na escola, lá em Planalto, na escola pública, né, à noite, que eu falava Satnam, que eu ensinei os mantras pro pessoal e tal. Eles, ai meu Deus, Satanás, Satanás. A galera confundia, né? Mas Sat quer dizer verdade e não identidade. Inclusive o Nam é o mesmo de Nambir, né? Que significa identidade. Nambir significa identidade guerreira, Bira guerreira. Então, quando eu falo Sat Nam, eu estou reverenciando a minha verdadeira identidade. Iva, você precisa. Deixa eu colocar, pronto. Quando eu falo Satnam, eu estou falando, eu reverencio minha verdadeira identidade, que é essa identidade conectada com o infinito, desfeita das limitações do ego mesmo, né? Então, a verdade é a minha identidade. O Arre-Guru é outro mantra que a gente usa muito em Kundalini Yoga, né? O Arre é esse sentido de êxtase. É tipo, Arre, é assim, ah, meu Deus, eu estou em êxtase, né? Estou em êxtase. E Guru é esse movimento de sair da escuridão para a luz. Então, quando a gente fala o Arre-Guru, 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 a gente está afirmando o êxtase de acessar esse conhecimento infinito. O êxtase da consciência é o seu amado, a tradução que botaram aqui. O segundo mantra que a gente entoa no começo da prática é o Mangalacharan Mantra, né? Ad Gurei Nameh, Jugad Gurei Nameh, Sat Gurei Nameh, Siri Gurudev Vei Nameh. Ad Gurei Nameh significa eu reverencio o poder primordial, que é o poder que faz com que criativo, né? O poder que criou tudo que existe. Jugad Gurei Nameh, eu reverencio o Guru de todos os tempos. Eu reverencio essa verdade, esse conhecimento de todos os tempos. Sat Gurei Nameh, eu reverencio o verdadeiro Guru. Como eu falei para vocês, Guru aqui não é uma personalidade. O verdadeiro Guru não é uma personalidade. É esse sentido do seu Guru, né? O seu mestre interno, o Guru interno. É o seu movimento de sair da escuridão para a luz. Siri Gurudev Namo, eu reverencio o grande professor de tudo. Então, no total, eles colocaram essa tradução aqui. Guiado pela essência primeira e inicial, através de cada momento da experiência e atividade, guiado pela verdade mais profunda, primeira do seu coração, pelo infinito universal de seu mais elevado ser. Então, a gente chama esse mantra de proteção.
Inclusive, a gente tem até a tradição de entoar ele sempre que você vai viajar de avião, viajar de carro, sei lá, vai se colocar em risco de alguma forma. Ele é um mantra de proteção, né? É importante a gente entender que os mantras não são palavras de nenhum idioma. Ninguém fala Gurumukhi, que é o idioma dos mantras do Kundalini Yoga. Ou sânscrito. Ninguém fala sânscrito nem Gurumukhi. Não são palavras vivas, não são línguas faladas. São línguas de escrituras antigas que foram acessadas em estados de consciência muito elevado. Tem línguas parecidas com o sânscrito e parecidas com o Gurumukhi, né? No caso do Gurumukhi, a língua mais parecida com o Gurumukhi é o Punjabi. Mas não é o Gurumukhi. O Gurumukhi só existe dentro do Guru, que é aonde tem todas as... O Guru é o livro sagrado dos Sikhs, que é uma religião lá da Índia, que o Yogi Bhajan ele seguia essa religião. E aí ele trouxe muitos elementos dessa religião para o Kundalini Yoga. E aí ficou esse sincretismo, né? E aí uma coisa que o Yogi Bhajan fazia, o Yogi Bhajan, que foi feito para fazer o Guru, que eu acho bem legal essa história, é que eles viajaram pelo interior da Índia, fazendo peregrinações com violãozinho, assim, iam cantando as sabedorias orais daquele povo. Então, eles iam fazendo iam itinerantes pelo interior da Índia, coletando os conhecimentos mais populares, assim, e cantando esses conhecimentos. E aí, o Guru é um livro cantado, é um poema. É um poema gigante, de muitas páginas, mas que contém sabedorias e mensagens sábias. Então, os mantras do Kundalini Yoga não estão em sânscrito. Deve ter um ou outro em sânscrito, mas a maioria está em Gurumukhi. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Então tá. Então tem o Mangalacharya Mantra, que é esse segundo. Aí tem vários mantras que a gente sempre usa na aula, né? O Ramadasa, Sasesohanga. O Ra significa sol, mar, lua. Isso também em sânscrito, tá? Da, terra, Sa, infinito. Sei, a totalidade da experiência. Sou, a fusão da identidade. Hang, o infinito. Eu sou você. Hang significa eu sou você. Então, quando a gente entoa essas palavras dos mantras, como eu estava falando, elas não são palavras mundanas, não são de uma linguagem, né, português, nem inglês, enfim. São palavras que foram acessadas por esses yogis lá da antiguidade, nem foi Yogi Bhajan nem nada. Muito, muito, muito antigos, que chegavam em estados de consciência muito elevado por conta da meditação, conseguiam elevar muito a consciência e acessavam essas palavras. E aí, essas palavras, na verdade, elas te sintonizam com aquele significado daquela palavra. Por exemplo, quando eu falo Ra, eu não estou falando sol, eu estou vibrando o sol. Porque o som, ele produz uma vibração. As nossas cordas vocais, quando a gente canta ou quando a gente fala, a gente está produzindo uma vibração. E essa vibração vai ter um efeito energético. Então, cientificamente, é isso que os mantras fazem. Quando você entoa o mantra X, quando a gente fala, esse mantra tem um efeito tal, esse mantra tem um efeito de proteção. Tem um efeito de proteção por causa disso. Porque quando você entoa ele, a vibração que ele promove gera um efeito energético no seu campo de energia. E no mundo, né? Então, esse mantra, Ramadasa Sasesohang, ele gera um efeito de cura. A gente usa muito ele quando alguém está doente no hospital, quando alguém está precisando, enfim, se curar de alguma forma. Tem o Guru Gayatri Mantra, que é outro mantra muito usado, né? Gobinda, Mukanda, Udare, Apare, Haryan, Karyan, Nirname, Akame. Aí é importante a gente pronunciar de forma adequada, por isso que eu falei, né? Como é uma vibração,
Se eu pronuncio, por exemplo, Ong, se eu pronuncio On, que On não é Ong, né? On é um mantra importante, é um Bid mantra também, que a gente chama, é um mantra semente também, mas ele não vai ter o mesmo efeito energético de Ong, porque o Ong, ele volta, ele finaliza, ele volta. É um efeito para dentro. O OM tem outro efeito, ele é mais de expansão. Então, quando eu falo, eu acho o Gurumukh bem tranquilo de aprender, assim, né? Quando a gente tem que ler o Japji, que é um livro muito maior, é um pouco mais difícil. Mas esses mantras que a gente usa no Kundalini Yoga, tem uns três que são mais difíceis, né? Que é o Raki Raki Nahar. Eu tava pronunciando diferente. Então, Raki Raki Nahar é um mantra, um Shabad, na verdade, que é mais difícil. Aí tem o Adhyalé e o Chatra Chakravarti. Geralmente os mais difíceis são os Shabads, não são os mantras. Os mantras são esses pequenininhos, que são poucas palavras. Vou explicar a diferença do mantra para o Shabad. O mantra são essas palavras curtas, geralmente, e que você fica repetindo. Ramada Sasa Sessohan, Ramada Sasa Sessohan, Saresasa, Saresasa. Você fica repetindo, não é? O mantra, ele tem essa função. Ele imprime na sua psique outro padrão de energia, de som, por causa da vibração. Então, ele faz a sua mente vibrar dentro daquele padrão, por isso que a gente repete, né? Já viram um povo repetindo na Índia, que eles têm, tipo, o Japamala, e fica repetindo, repetindo, repetindo milhares de vezes? Geralmente é pequeno, geralmente são mantras pequenos. Mas a gente também tem efeitos muito poderosos com Shabads. Os Shabads, eles são textos mais complexos, maiores, mas a gente também pode repetir eles, mas geralmente eles são mais extensos e eles são partes do Guru Granth Sahib. O Guru Granth Sahib é o livro sagrado dos Sikhs, né? Como eu falei para vocês, é esse livro que foi feito cantando, em forma de poesia. Então, Shabbat são poemas também, né? Só que eles são um pouco mais complexos, né? Não tá nem escrito aí, mas tem o Adhyalé, que eu acho que a gente já usou em uma aula, que é Tem uns que você precisa escutar muitas vezes para realmente incorporar. O Chatra Chakravarti, que é outro. E esses três são livros do 10º Guru, né? Do Guru Gobind Singh, que são shabads para você criar coragem, para trazer coragem, afastar o medo do seu campo. O Adhyalé, o Chatra Chakravarti e o Raki Raki Nahar. Os três são essa energia, de afastar o medo do nosso campo de energia e trazer esse sentido de coragem. Isso é bem interessante também, que o Kundalini Yoga vem de uma tradição de guerreiros, né? Vocês veem que esse treinamento que a gente faz é um treinamento de guerreiro. 7 minutos na postura do estiramento, que nem essa que a gente fez de manhã, é uma coisa assim, para você se fortalecer mesmo. Porque é isso que a gente precisa nesse momento da humanidade. A gente precisa ter um corpo físico muito forte e integrar todos os sistemas. Então, não é uma yoga que você vai lá para ficar só relaxando e alongando. Tem práticas que são mais assim. Mas as minhas, especificamente as que eu escolho, especialmente as que eu gosto, são geralmente mais puxadas. Mas Kundalini Yoga tem essa característica, porque trabalha muito resistência, sabe? A ideia da prática é fazer essa integração dos sistemas. E isso promove Bala, que é resistência. Resistência para tudo. Aí a resistência você vai usar para sua vida, sabe? Você vai usar para que na hora que você tá lá na peia mesmo, você vai lembrar daquela postura do estiramento e vai lembrar que você conseguiu fazer aquilo e que você passou por aquilo já. E aquela força tá dentro de você. E é isso que o Kundalini Yoga ensina muito pra gente, sabe? A acessar essa força que a gente tem. Então, tá, vamos falar aqui um pouco sobre como adaptar as posturas. Tudo bem a parte dos mantras e dos shabads? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Vanessa. Deixa eu te desmutar aqui. Eu desmutei. Falta você.
Agora tá. Tá ouvindo? Sim. Tá, se você poderia ou indicar ou você mesmo gravar pra gente esses mantras e mandar em áudio, porque é diferente você ler e ouvir, né? E você poder ter o áudio, ler e ouvir, eu acho que a aprendizagem pode ser melhor. Boa, eu posso fazer isso sim. Eu aprendi assim os mantras escutando músicas. As músicas do Kundalini Yoga são riquíssimas. Tem muita música legal. E aí eu tenho duas playlists. Eu posso fazer isso que você pediu, sim. Mas eu sugiro que vocês também tenham esse hábito de colocar os mantras para vocês escutarem. Principalmente Mas esses que são mais pode complexos. ser dessa forma, pode ser sim, com as músicas. É porque eu tenho assim, só lendo, eu não. É muito diferente. Aí na hora que vai o mantra na hora da aula, dá tudo errado. Sim. É uma coisa do tempo também, sabe? Às vezes não precisa ter esse perfeccionismo de, tipo, querer aprender tudo de Não, eu uma vou. vez, sabe? Aham. Tipo, tem 11 anos, 12 anos que eu pratico Kundalini Yoga. Eu aprendi demorei esse tempo todo para aprender algumas coisas, ainda tô aprendendo, sabe? Então tem que se dar o tempo daquilo entrar no seu campo. Às vezes entra num lugar muito mais inconsciente do que racional, sabe? Aham. Então, alguns professores, inclusive, quando vão ensinar o Japji Sahib, eu conheci o pessoal lá nos Estados Unidos, e ela me falou que na hora de entoar o Japji, eles só escutam. Fico só em silêncio escutando o Japji, porque uma hora aquilo entra no seu campo, e aí você vai ler e fala, parece que eu, tipo assim, sei de outra vida, sabe? Porque é uma Entendi. língua difícil. O Japdi em si é difícil de aprender, né? Você olha assim e acha super impossível. Mas quando você vai escutando, uma hora você tá lendo, assim, é um negócio mágico. Você fala, meu Deus, eu com certeza fui Sikh. Ou sou, sei lá. Então é uma coisa que tem muito a ver com se permitir, se abrir para essa linguagem nova. Mas eu vou gravar sim, principalmente esses mais importantes, né? Esses 5 que eu citei aí. E aí os Shabbats eu posso gravar sempre antes das aulas que a gente for usar, senão fica muita informação para vocês, porque os Shabbats são muito longos. Não, eu acho que esses básicos já vai ser super de super valia, de aos pouquinhos mesmo, assim. Sim, eu esqueci de colocar aqui também, mas tem o Eterno Sol no final, né? Sim, que é lindo. E Ele eu tô aprendendo. o Eterno Sol tem uma história super fofinha, assim, porque, como eu falei para vocês, o Yogi Bhajan colava com os hips, né? Na década de 60, 70. E aí, uma vez uns alunos deles que tinham uma banda, sei lá, mostraram para eles essa letra, né? May the long sun shine, may the long time sun shine upon you, all love surround you, and your pure light within you, guide your way on. Ele falou, nossa, muito legal, isso é uma oração. A gente pode ter uma oração que tem uma intenção, e aí ele colocou isso como, tipo assim, obrigatório ter no final da aula, né? Então, o Eterno Sol virou como uma coisa que integrou na dinâmica toda do Kundalini Yoga, né? A gente traduziu para português e tal, e aí cada país traduziu. Então, vamos passar aqui para as partes das posturas. Mais alguma pergunta? Eu vi que alguém colocou alguma coisa no chat. Colocou? Eu não estou conseguindo ver aqui. Achei. Compartilha a playlist. Tá, vou compartilhar lá no grupo, tá? Então, vamos ver as posturas. As posturas. Olha, eu não sou fisioterapeuta, que eu acho que seria ideal para a gente pensar nessas adaptações, mas nesses anos de experiência das aulas e com outros estudos, né, de pessoas que entendem bastante do corpo, o que eu pude perceber é que tem algumas coisas que dá para a gente adaptar, tem outras coisas que não dá. E tudo bem, sabe? Eu tenho alunos que têm limitações físicas mais intensas, que não conseguem ficar sentados, por exemplo, durante a prática, e faz o que consegue, sabe? Então a gente também tem que se desapegar um pouco desse perfeccionismo, assim.
A prática tem uma proposta, cada postura, cada ângulo, cada jeitinho de organizar o seu corpo está te alinhando e está alinhando a sua energia para ela poder fluir de forma ideal, né? Esse é o objetivo. Então, quando é para botar as pernas a 15 centímetros do chão, é para botar as pernas a 15 centímetros do chão. Se é para elas ficarem a 90 graus, é para ficar 90 graus. Para você ter o efeito completo da prática, é importante seguir a receita do bolo, sabe? Mas se para você ter uma experiência boa, o que você consegue nesse momento é levantar um pouco mais as pernas, porque a lombar dói, ou é não fazer até o final, porque você não consegue fisicamente, tem uma limitação física que te impede, então respeite o seu corpo nesse sentido, né? Mas lembrando que a gente tem um treinamento de guerreiras, né? Então não é para, tipo assim, ir para um lugar cômodo, a gente está se desafiando, sabe? Então se coloca na proposta, se abre para a proposta, se abre. Eu lembro que teve uma aula que a gente fez com um Sikh lá dos Estados Unidos, num festival de Kundalini Yoga. Tinha, sei lá, umas 200, 300 pessoas na sala. Era num festival, tinha pessoal praticante já de Kundalini Yoga. E aí esse Sikh tava com uma espada, assim. E aí ele colocou a gente para fazer um Kriya, que são 31 minutos com a perna a 90 graus. Façam isso por 2 minutos para vocês entenderem o que eu tô falando. A gente ficou 31 minutos sem dobrar o joelho. Ainda tinha isso, não podia nem dobrar o joelho. Menina, na hora assim que você tá lá, vem a sua vida inteira, assim, vem tudo que você fez, deixou de fazer, que você gostaria de fazer, mas aí você percebe a força que você tem. Essa foi a minha experiência, pelo menos, de tipo, pô, eu já vivi isso, já passei por isso, não consigo ficar com essa perninha levantada? Claro que eu consigo. Aí você vê também que você mantendo a sua energia, você tá mantendo a energia do grupo inteiro. E esse homem conseguiu fazer, estimulando a gente com uma espada, dizendo que ia cortar nossas pernas. Quando a gente conseguiu, a gente ficou 200, 300 pessoas com a perna levantada, sabe? E ninguém morreu, pelo contrário. Depois a gente, cara, se conserta a coluna, alinha os músculos, você experimenta um nível de energia que vale a pena no final, sabe? Mas é aquela coisa, quando a gente tá no meio do furacão, a gente acha que a vida é aquilo. A gente acha que o sofrimento é maior que tudo, que, sabe? A gente perde a proporção, né, de que as coisas passam, né? De que depois da fase difícil vem o relaxamento, que a vida é assim. Ela tem que ter essas polaridades, a gente tem que estar nesse contraste para a gente crescer. Em relação à lombar, tá me ouvindo, tá, né? Em relação à lombar, é o que eu tenho mais dificuldade. Eu até falei no chat hoje dos 15 centímetros, 13 centímetros, sei lá, que foi desesperador. Porque eu fico entre me desafiar e machucar. Esse é o limite. Esse limite, sabe? Esse é o limite que a gente vai aprendendo com a prática, Não tem outra forma de aprender a não ser praticar. O ideal é que você pegue leve no começo, porque seu corpo ainda tá, tipo assim, conhecendo aquele fluxo de energia. É muito intenso. Quando a Kundalini Yoga é uma prática completa, né, a gente mexe um nível de energia que é muito intenso. Então, é natural que no começo a gente não... a gente observe mais os nossos limites, eles fiquem mais aparentes, né? Sobre a lombar, o que eu oriento é assim... Primeiro, postura do estiramento. É muito importante você tentar empurrar a lombar para o chão. Você gira a sua pelve assim, ó, porque a maior parte de nós tem o quadril desalinhado. Isso é uma coisa bem brasileira, inclusive, porque a gente tem essa coisa de empinar o bumbum e tal, e isso destrói a nossa coluna, né? Porque isso faz com que o nosso quadril fique assim, e aí vai criando lordose em cima, na parte de cima da coluna, né? Então, o ideal é que quando você for fazer essa postura, você dê um girozinho assim com o quadril para projetar a sua lombar para o chão. E aí, quando você manter essa intenção de projetar a sua lombar para o chão, você vai fortalecer a cadeia muscular, que é essa daqui, ó. Essa cadeia muscular aqui que tá fraca. Quando a gente sente dor na lombar, é aqui que tá, na verdade. Claro que as costas também estão precisando de fortalecimento.
Então, essas posturas que a gente faz de aquecimento, assim, tem que fazer todo dia. Todos os dias da sua vida, tem que flexionar a coluna. Porque isso vai fortalecer a cadeia muscular que tem ao redor da espinha, da coluna vertebral, que são as paravertebrais. Essa cadeia muscular vai dar uma sustentação para toda a sua energia. Então, paravertebral é essencial ela estar forte. Então, tem que fortalecer isso, vai te deixar no centro, para você enfrentar qualquer coisa. Você tem que ter uma paravertebral forte e um centro do umbigo forte. Porque aí você vem, pode vir, que eu tô pronto. Então é isso, deixar a coluna girar a pelve assim, para fortalecer aqui, ó, na hora da postura do estiramento, né? Vamos olhar aqui coisa por coisa. Limitação nos joelhos. Então, se os joelhos estiverem sentir muita dor, tem gente que tem várias patologias no joelho. Se for uma patologia mais grave, né, que limita mesmo o seu movimento, faz a prática na cadeira. Tem gente que não consegue ficar sentado assim na postura fácil, porque isso já tem uma lesão séria no joelho. Então, senta na cadeira e faz o que você consegue na cadeira, né? Então, faz a flexão de coluna na cadeira, todas as posturas que a gente fica sentado na cadeira. Se a limitação, ela te permite... Você quer falar, Ju? Quero, dá para ouvir? Sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida bem básica, que é da postura fácil. Exatamente como que fica os pés. Ah, tá, eu esqueci de explicar isso, né? Ó, a postura fácil é assim. O ideal é você alinhar os seus calcanhares com a pelvis. Dá pra ver? Dá, né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você trazer eles pra dentro, assim. Postura de sentado, né? Com as pernas cruzadas. Mas essa aqui é a ideal. Tá? Aí tem o lótus, né? Que aí você puxa pra cá. Tem o meio lótus, que você deixa uma aqui em cima. Né? Perna esquerda, outra perna direita em cima. O que mais? Peças cruzadas. Tem a postura do guerreiro, que é o virasana, que a gente chama. Que é essa postura aqui. Senta sobre o calcanhar esquerdo e o joelho direito fica dobrado. Aí nessa postura a gente usa muito no sadhana aquariano, que é uma prática que a gente faz às 4:30 da manhã. A gente fica 22 minutos nessa postura. E esse é o Siddhasana, na postura da guerreira. Que mais? Tem a postura da rocha, que é essa daqui, que é sentado sobre os calcanhares. Né? Para vocês verem, todas essas posturas, se a pessoa tiver uma limitação no joelho muito séria, ela não vai conseguir ficar assim. Então, o ideal é sentar na cadeira. Não vai ter o mesmo efeito, né? Tipo, energético. Mas tudo bem, a gente, tipo assim, não vai lesionar o corpo para fazer a prática, sabe? Não faz nem sentido isso. A outra postura que a gente usa também é a postura do celibato, que é essa postura aqui, com os calcanhares na lateral do quadril, né? Aí nessa postura aqui, também ela força bastante o joelho. Aí você, se a pessoa tiver com o joelho muito machucado, o ideal é colocar uma almofada aqui, ela dá uma amortizada. Se for ficar muito tempo nessa postura, por exemplo, a pessoa ainda não está acostumada aqui, pode usar almofada. Na postura da rocha também, pode colocar uma almofada aqui. E para meditar, uma dica é essa também. Essa almofada que eu tô não é muito boa, mas uma almofada mais durinha, você pode colocar aqui nos isquios. Porque quando você levanta os isquios, você ajusta o peito, ajusta o centro do coração. E aí essa é a postura ideal para meditar. Com o coração para frente e o queixo para dentro. Tá vendo? Essa é a postura ideal. Então tá. Então, na hora de fazer as posturas, né? Pode ser que a pessoa não consiga agachar completamente, aquele agachamento profundo, porque tem uma patologia no joelho e tal. Então, você fecha os olhos, imagina que você está fazendo o exercício, porque você já está meio que condicionando a sua mente a que você pode.
né? Então você meio que desobstrui também essa coisa do eu não posso. Então você pode fazer isso com a sua mente, né? Você pode visualizar que você está fazendo a postura, mas você pode ficar sentada e não fazer, se tiver uma patologia grave. Ou você pode, por exemplo, a postura trabalha muitas pernas, é agachamento. Então, se assim não machucar o joelho, fica assim um pouco, porque você vai sentir aqui a musculatura da coxa. Ou na parede, né? Encosta na parede, nem sei se vocês estão vendo aí. Encosta aqui na parede, fica um tempo. Mas sempre visualizando o que você está fazendo, porque tem essa necessidade do exercício ser feito naquela sequência. Como eu falei para vocês, é um poema, né? É um poema energético que a gente vai construindo no nosso corpo. Tá. Se for aquela limitação, né? Tipo assim, não consigo esticar e tal, faz alongamentos suaves, porque você vai dissolvendo. Porque quando essa limitação aqui, geralmente é muscular, tem mais a ver com uma falta de alongamento nessa cadeia de músculos aqui atrás. Aí, assim como a gente tem que flexionar a coluna todo dia, a gente tem que fazer esses alongamentos frontais para fortalecer essa musculatura que tem atrás das pernas e fortalecer a lombar também. A parte de baixo da coluna está muito relacionado com essa cadeia de músculos que tem atrás das pernas, sabe? Então é isso. Limitações da lombar, como a Vanessa comentou, geralmente está relacionada a uma fraqueza abdominal. Então, é um desequilíbrio do segundo chakra. Está relacionado com o desequilíbrio do segundo chakra. Mas, vamos ver esse comentário aqui. Mostra como forçar a lombar para o chão. Tá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Então, nessa postura, minha lombar está completamente no chão, não tá? Porque a minha pelve está girada aqui, tá vendo? Quando eu solto, é comum ficar um espaço aqui. Tá vendo esse espaço? O ideal é que ele não exista. Se a minha coluna fosse completamente ajustada, a minha pelve ela seria mais para fora. Mas eu também tenho as minhas marcas, e já melhorou muito, tá, gente? Mas eu também tenho as minhas feridas aí de infância e tal, que a minha pelve ficou assim. Então aqui, ó, para quem tem essa mesma ferida, faz esse ajuste. Projeta a pelve assim, tá vendo? É como se fosse Você faz assim, ó, com a pelve. E aí você projeta a lombar para o chão, você vai sentir fortalecer aqui. Então, quando você for subir para a postura, já vai estar mais alinhado. Ficou mais claro? Então tá. Se a limitação for na hérnia, um pensamento de nervo, uma coisa assim mais grave, olha, eu não recomendo que você force de forma alguma, porque isso pode realmente causar alguma lesão, né, na sua coluna. E consulta um médico, consulta um fisioterapeuta para saber se você realmente pode fazer algumas posturas. E pede orientação dele, tipo assim, olha, eu tenho uma hérnia, como eu posso fazer tal postura? Para ele poder te orientar melhor. Mas a princípio é isso, observa o seu corpo, mais do que um especialista, olha no seu corpo. O que eu vou fazer que vai me machucar? O que eu vou fazer que vai me lesionar? Então, encontra esse limite entre sair da zona de conforto e se permitir fortalecer de verdade, que a gente não fortalece se a gente ficar só no conforto, e também não se machucar. E a minha forma de dar aula é motivar vocês. Vamos, vocês conseguem, vamos, não sei o quê. Mas aí vem a sua parte, tipo, tá, aqui eu consigo porque o meu corpo permite, aqui eu não consigo, sabe? Aqui meu corpo ainda precisa de mais tempo. Eu não posso fazer isso por vocês. Minha tarefa é motivação. Então, se a limitação for na hora de fazer o levantamento de pernas, coloca as mãos embaixo, tá? Embaixo assim da lombar, mão assim embaixo. Isso ajuda. Na postura do estiramento é melhor levantar um pouco mais as pernas. Se ficar muito impossível, você levanta um pouquinho mais. Depois você vai abaixando a 15 centímetros.
Mas muita gente sente muita dificuldade de fazer 90 graus, levantar 90 graus, coloca a mão embaixo. Isso ajuda para fazer levantamento a 90 graus. Isso é um fortalecimento das pernas em si também. Na postura da cobra, para não forçar tanto a lombar quanto os pulsos, você coloca o antebraço no chão. Assim, tá vendo? Embaixo dos ombros. Então, esse aqui é a postura correta, né? O ideal é a pelve ficar no chão, abaixar os ombros e tal. Mas se ficar forçando muito, coloca o antebraço no chão, com as palmas das mãos no chão. Isso poupa o pulso e poupa a lombar também. Mas aqui você vai abrir o peito, mesmo assim, peito e a garganta. Se for a cervical, o problema da cervical são as invertidas, né? Por isso que a gente não faz em Kundalini Yoga. A gente não faz parada da cabeça, parada de mão e tal. O máximo que a gente tem de invertida no Kundalini Yoga é a parada sobre os ombros, né? Que é a postura da vela. E a postura do arado. Essas posturas, elas dão uma forçada na cervical. Elas são maravilhosas para relaxar o coração, para melhorar a circulação e para ativar a tireoide. Mas quem já tem uma limitação, uma hérnia, um desvio aí na cervical, pode ser muito intenso. Então, você deixa só as pernas levantadas 90 graus. Tem uma aluna que tem essa questão, ela só coloca a perna 90 graus na hora de fazer a vela. Que ela não consegue, machuca muito. E aí vai a mesma recomendação. Se for uma lesão grave, você procura um especialista para te orientar melhor. Mas mais importante que isso, sente o seu corpo, né? Observa. Tá. A gente tem mais 7 minutos. Nos pulsos, fortalece os pulsos. A gente usa muito pulso em algumas posturas. A gente usa para a postura da cobra, que se for ficar muito tempo na postura da cobra, você vai usar o pulso. Na postura a gente ainda não fez uma prática. Vocês ainda estão começando, tá? Mas a gente faz algumas práticas que faz aquela postura do arco. No Kundalini Yoga é arco, mas ela é mais conhecida a postura da ponte. Ela força muito o pulso também. Tem algumas posturas que forçam muito o pulso. Então, lembra de fortalecer sempre, porque isso realmente é um fortalecimento que vem com a prática. É importante ter o pulso forte, soltar, né, abrir, enfim, fortalecer. Se tiver muito fraco, usa isso aqui, ó. Faz um punho com as mãos. Isso vai ajudar a deixar mais rígido a musculatura daqui. Na hora de fazer aquelas quedas do corpo, sabe? Faz assim. Pranayamas. Respiração de fogo. Todo mundo já entendeu como é que é a respiração de fogo? A respiração de fogo, ela é uma respiração rápida. E ela vai acontecer, você vai bombear o umbigo para dentro, o ar para fora. A inspiração é passiva e a expiração é ativa. Ou seja, o foco é soltar o ar. Cada vez que o ar sai, o umbigo entra. Então fica assim, ó. É comum as pessoas fazerem invertidas no começo da prática. E aí faz tipo um negócio meio assim, nem sei imitar muito bem. Tipo, ela fica inspirando no lugar de soltar o ar. E aí você vai hiperventilar se fizer isso. O foco é soltar o ar. É importante lembrar disso. A alternância de narina, a gente até comentou no grupo hoje, né? Que é o Nada e Shodhana. Que é você inspira por uma, mantém o ar dentro, troca a narina, solta o ar pela outra narina. Aí inspira por essa outra narina, mantém o ar dentro. Essa respiração, ela é maravilhosa para relaxar. Se tiver estresse, se tiver precisando assim, sabe quando você está com a mente carregada? Faz Nada e Shodhana. Porque ela harmoniza as polaridades no nosso corpo. A narina esquerda está relacionada com a lua e a direita com o sol. A energia solar e a energia lunar. É comum ao longo do dia essas energias ficarem desajustadas e aí às vezes uma narina fica mais ativa do que a outra. Isso é normal. Vocês podem observar que ela vai mudando ao longo do dia.
Então, isso é o seu corpo se ajustando a essa energia. É saudável que faça isso. Mas o Nadi Shodhana, ele coloca o seu corpo em equilíbrio, porque você equilibra as polaridades do corpo, fazendo essa alternância. Aí vem o Sitali Pranayama. Respirações segmentadas é quando você divide a sua respiração em vários segmentos. Então, digamos que a sua capacidade respiratória seja de 8 tempos. Você leva 8 segundos para inspirar. Aí você vai dividir essa capacidade em tempos, né? Então vai ficar. E depois solta. E levando o umbigo para dentro, né? Primeiro inspira, enchendo. Na hora de expirar, o umbigo entra. Elas também são muito bons para dar ritmo na mente. A gente tem mais 3 minutos, socorro. Tá, o Sitali Pranayama é essa respiração aqui, ó. Que é para você puxar o ar pela boca e soltar pelo nariz. Esse mudra, tem até a fofinha aqui fazendo. Esse mudra da língua, nem todo mundo consegue fazer e é genético, tá tudo bem. Nesse caso, você vai empurrar a língua no céu da boca, vai puxar os dentes e soltar pelo nariz. Esse é o Sitrak, é isso. É isso que eu acabei de explicar. Enrola a língua no céu da boca e puxa pelos dentes. Respiração do canhão é igual a respiração de fogo, só que é com a boca em ó. Bombeando o umbigo pra dentro e o ar pra fora. Tá, os bandas. A gente sempre fala, né? Mula Banda, Udiana Banda, Jalandhara Banda. Bula Banda, mula significa raiz. É a contração da sua raiz. Ânus, órgão sexual e umbigo. O Udiana Banda é a contração do diafragma. Então, você só pode praticar se você não tiver comido e se você tiver sem ar. Então, você inspira, solta o ar e contrai o diafragma lá para cima. É aquela respiração que aquela trava de energia que os yogis fazem, aqueles yogi bem magrinho e tal, eles fazem essa trava. Sabe, vocês já viram aquelas imagens dos yogi magrinhos fazendo assim para cima? Esse é o Udiana Banda. E o terceiro que a gente tem que usar o tempo inteiro durante a prática é o Jalandhara Banda, que é o queixo para dentro, é esse alinhamento. Essa trava aqui do Jalandhara Banda faz com que a energia possa fluir para as glândulas superiores, para os chakras superiores. Se você pratica assim, ó, ou sei lá, assim, a energia não vai subir, né? Então, esse aqui é para dar caminho para a energia, é o Jalandhara Banda. E o Mahabandha é a aplicação das 3 travas ao mesmo tempo. O Mahabandha, assim como o Janabandha, só pode ser feito sem ar e sem comer. Então, você inspira, solta completamente o ar e aplica as 3 travas. O Janabandha, Jalandhara Banda e Mahabandha. Oi, Jalandhara Banda e Janabandha e Mula Banda. Aí vocês podem ler um pouco mais depois sobre os bandas, porque é muito interessante. É como a gente faz para conduzir a energia para cima, sabe? Ah, e pronto, acabou. Sobrou alguma dúvida, gente? Deixa eu abrir. Eu tenho só mais uma dúvida. Diga. Acho que é Shavasana, que é o momento do relaxamento. Sim. Tem alguma orientação ou é só relaxar? Tem várias formas de fazer o Shavasana. Tem o Yoga Nidra, né? Que é um Shavasana, tipo assim, conduzido. Que aí o instrutor vai te levando ao Shavasana. Relaxa o dedinho do pé. Relaxa o dedinho, o fio do seu cabelo, né? Dá para fazer o Yoga Nidra. O Kundalini Yoga a gente raramente usa essa técnica do Yoga Nidra. Então é tipo assim, é um momento de você absorver toda aquela energia que você gerou. Esse é o momento master da aula, é aquele momento em que você vai receber a energia da prática, é o Shavasana. Então fecha os olhos e se entrega. Deixa a energia assentar, tudo que você moveu ser integrado pelo seu sistema. Essa é a principal orientação. Se você precisa, você tem dor na lombar, pode colocar uma almofada assim embaixo das pernas para relaxar a lombar, né?
palmas das mãos para cima, olhos fechados. É muito importante tapar a claridade para você poder relaxar aqui a pituitária e a pineal, que são muito sensíveis à luz. Então, pode colocar alguma coisa nos olhos. Aqui na sala, eu sempre uso aquelas almofadinhas, né? Mas vocês em casa podem tapar aqui os olhos. E se cobrir se tiver frio também, para você poder relaxar. Pode usar aromaterapia, pode usar lavanda, camomila, jasmim. Eu só relaxo com jasmim. Eu tenho muita energia, muito quente. Aí eu coloco óleo essencial de jasmim e eu fico bem relaxada. É isso, gente. Agora a gente vai fazer a aula aula de manhã. Sabe o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar desligar e deixar o computador baixar esse vídeo para eu poder gravar o próximo. Então, quem veio para a aula vai ter que esperar um pouquinho, tá, pessoal? Vai esperar uns 5 minutinhos. Eu posso pedir uma coisa rapidinho? Pode. Posso fazer uma pergunta? Então, com relação à próxima aula, eu não consegui fazer aula de segunda nem de terça. Eu posso já fazer essa de quarta ou eu pego a gravada e faço? O que seria melhor? O que você indica? Eu indico você fazer a aula agora, porque a gente vai fazer meditação para a lua cheia. Daí, quando você quiser fazer meditação para a lua cheia, a lua não vai estar mais cheia. Eu fiz a de ontem, eu fiz também, achei bem legal. Que legal. Então, vê o que você sente. Eu diria para você fazer com grupo, né? É gostoso fazer junto. Mesmo que seja online, a gente está gerando uma egrégora, né? Com certeza. E só mais uma coisa, com relação à trava do pescoço, eu não entendi direito. Eu não contraio nada aqui, é só botar o pescoço para trás e segurar assim? Seria isso? Oi? Ou não? Assim, é colocar o queixo para dentro. É alinhar o queixo. Tem uma coisa que a gente fala, o coração sempre vem antes da cabeça. Então, a sua coluna, ela tem que ficar ajustada de forma que o seu coração possa vir antes da sua cabeça. Se a sua cabeça tá assim, a energia não vai subir. Você tá bloqueando o fluxo. Então, tem que colocar o queixo para dentro. Assim, encaixar o queixo. Isso é o Jalandramanda, é a trava do pescoço. Tá, pessoal? Eu preciso desconectar para a gente fazer a próxima prática. E aí, pessoal que veio para a próxima prática, eu vou pedir só essa gentileza para vocês, que ficou muito em cima, né? Os horários. Eu vou ter que desligar, esperar o Zoom baixar o vídeo dessa gravação para poder recomeçar. Então, a gente pode voltar às 7h10? Pode ser? Valeu, galera. Espero que tenha gravado, porque eu tô tão... tô tão difícil que eu não sei mexer nesse negócio. Socorro! Ai! Meu Deus! Será que não gravou? Socorro, socorro, como é que eu mexo nisso? Peraí, galera. Tá rec aí em você. Stop share. Pronto, gravou. Ótimo. Então até daqui a pouco. Beijo.